Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui na área para termos uma aulinha hoje sobre potência e energia elétrica. Bem, e aí? O que é a potência? O que é a energia? E disjuntores 127, 220, que relação isso tem com este assunto? Bem, acredito eu que vocês já devam ter ouvido falar, né? Muitos já devem ter afirmado, olha, coloque em 220 que economiza mais que 127. Outros, não, o 127 economiza mais que o 220. E aqueles que falam, não, para os dois é igual. E aí, quem tem razão? Bem, vamos então discutir os conceitos básicos da física sobre potência e energia e tentar responder estas perguntas. Ficou curioso? Bora para a aula então, vem comigo! Então, gurizada, nossa aula aqui, ó, potência e energia elétrica. Para a gente poder falar desse assunto, a gente tem que lembrar de maneira geral o que é potência. Definida por nós tanto na mecânica quanto na térmica, né? A gente já vem vindo falando sobre este assunto. Potência nada mais é que a razão entre a energia que meu sistema físico é capaz de consumir ou de gastar num certo intervalo de tempo. A gente define matematicamente como esta, né, energia como razão deste intervalo de tempo. A gente escreve a potência sendo então energia sobre tempo. Como nós vamos estar olhando a energia elétrica, vou criar uma simbologia para ela. Um E um pouquinho diferente. É ó, energia elétrica. Tranquilos? Essa então é a potência elétrica que nós vamos trabalhar. Seguinte, de maneira geral, a gente vai calcular as energias que equipamentos são capazes de consumir. Bem, a nossa energia elétrica, então, ela nada mais vai ser que a potência daquele equipamento vezes um intervalo de tempo. Já pararam para pensar que nem a chamada de nossa aula? Quem gasta mais? 110 volts? 220 volts? A relação? A economia? Lembram bem? O que vocês têm que estar atentos é que para ter gasto de energia, eu dependo da potência do equipamento e não da sua tensão elétrica. Bem, já já a gente entra com um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Quando falamos em energia elétrica, nós temos uma unidade de medida para ela. Então, a nossa energia elétrica vai ter por unidade o quilowatt-hora. Quilo, como vocês bem sabem, é uma potência de 10, não é? Vamos lá lembrar, ó, quilo nada mais é que 10 à terceira. Então, aqui nós temos um número. A unidade real, fisicamente falando, é watt-hora. Beleza? Mas é muito comum no nosso dia a dia o quilowatt-hora. Bem, para ter esta unidade, isso quer dizer que a nossa potência tem de estar em watts e o nosso intervalo de tempo tem que estar em horas. Aí você me pergunta, professor, mas watts não era joules por segundo? Sim. E aí você fala, mas Hilton, o tempo está em hora. Sim, para poder completar a unidade da energia elétrica, já que ela depende da hora, ó, watt vezes hora. E o quilo é a nossa potência. Aí você me pergunta de novo, mas Hilton, não tem como eu então relacionar com joule esta unidade? Tem, porque energia é dada em joule. E qual é a relação? 1 kWh tem, só lembrar, 1 hora, 3.600 segundos, beleza? Watt, joule por segundo. Então, segundo e segundo sobra joule. Com 1 kg de 10 à terceira, isso fica 3,6 10 à sexta joules. E assim nós fazemos a transformação de quilowatt-hora como o nosso joule. Tranquilos? Agora, será que tem outras relações de potência com os nossos equipamentos elétricos? Vamos então
descobrir que relação que nós temos para esta potência. Bem, para a gente então entender as equações que nós temos de potências de equipamentos, fiz um circuito simples aqui com vocês, baseado naquela ideia que a gente já vem trabalhando de corrente e resistência, associação de resistores e afins. Nós temos uma fonte de tensão e um dispositivo que pode ser o nosso resistor, assim como pode ser uma lâmpada, um motor elétrico, uma bateria, sei lá, uma bateria recarregável, né? Um ventilador, enfim, qualquer tipo de dispositivo que permita que a corrente elétrica passe por ele. Adotamos aqui o sentido convencional de movimento, ok? Da nossa corrente, e vamos então avaliar o seguinte, ó. No ponto A, a gente já sabe que aqui existe um potencial A. No ponto B, nós temos um potencial B. Confere? O que a gente sabe? Que a diferença de potencial entre esses pontos, VA menos VB. Estão lembrados da ideia da questão de potencial elétrico? Então a gente usa, né, a nossa letra V para representar a diferença de potencial. Lembrando que no ensino médio aí, alguns professores têm por hábito usar a letra U. Não tem diferença nenhuma, ok? Varia muito. Vocês já devem ter visto vários exercícios, né? Seja de vestibular ou na sua universidade aí, o U ou o V representando essa diferença de potencial. O que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte, que essa diferença de potencial que eu tenho entre esses pontos está associado com a energia que ele é capaz de fornecer por unidade de carga. Para quem aí é do ensino superior, esta energia é a energia potencial, que alguns professores chamam de U. Então essas letras assim variam bastante, ok? Então vamos entender desta forma. V é dos nossos volts, diferença de potencial, né? Podendo ser U, e a nossa energia potencial eu vou chamar de EPOT, de energia potencial. Fechou? Então, ó, a nossa DDP é a energia potencial por unidade de carga. Esta energia potencial, então, ela é o que nós estamos chamando de energia elétrica, porque é a energia que os elétrons, né, os nossos portadores de carga vão estar carregando para caminhar de um potencial para outro. Beleza? Então a gente pode dizer aqui o seguinte, ó, que a nossa energia elétrica nada mais é que o nosso potencial elétrico vezes a nossa carga, beleza? Só que a gente viu anteriormente que quem era a energia elétrica? Nada mais era que a potência, né, que nós tínhamos de um equipamento ou da minha fonte de tensão, enfim, era a potência vezes o tempo. Isso aqui é a nossa DDP vezes a carga. Vou passar o tempo dividindo, ó. Então a nossa potência é diferença de potencial, carga, sobre o tempo. E vocês vão lembrar da nossa aula de corrente elétrica agora, hein? Olha lá. Nós vimos que a corrente elétrica, fizemos uma média, mas vamos chamar de I aqui, que é aquela corrente em regime estacionário. Estão lembrados? Não viu? Volte às videoaulas aí para acompanhar. Então a nossa corrente elétrica, ó, é a carga pelo intervalo de tempo. Com isso, então, podemos concluir que a nossa potência elétrica, ela é a corrente vezes a DDP. Lembraram, né? Quem usava o U chamava essa equação de pio, não é assim? No seu ensino médio, ou você que está no ensino médio também aí? Bem, tá aqui. Essa é a equação da nossa potência. Bem, esta expressão ela é válida tanto para a fonte quanto para o dispositivo. Compreendido isso? Por que é válido para os dois? Porque o que é a nossa potência? A gente atrelou como a taxa de transferência de energia. Então o que eu vou ver? A fonte de tensão ela precisa fazer com que, né, as cargas elétricas ganhem energia ali. Se for um gerador, vem da energia química, enfim, isso a gente vai discutir na próxima aula. Mas o importante é saber que elas estão ganhando energia. Então a fonte, ela libera esta quantidade de energia. Então é essa potência que ela vai gastar com o circuito.
Agora, quando esta corrente vem e passa pelo meu dispositivo, o que o meu dispositivo faz? Ele usa desta energia elétrica e transforma em outra. Então ele tem uma outra potência. Ambas tendo a mesma corrente e a mesma DDP, eu posso ver que a potência que a fonte transfere é a potência que o meu dispositivo consome. Lógico que a gente tem aquela questão de dissipação. Se for um resistor, na forma de calor. Se for a lâmpada, sei lá, energia luminosa, tem todas essas transformações de energia, que depois nós veremos as relações entre as potências, ok? Mas de maneira geral, entender que essa taxa de transferência de energia do meu dispositivo ou da minha fonte é dada por essa expressão. Potência sendo o produto da corrente vezes a diferença de potencial. Agora, quando a gente olhar unicamente assim para o dispositivo resistor, eu quero olhar para a resistência, o resistor puro. Como é que fica a equação da potência? Vamos para ela. Então, galera, aqui para o nosso circuito com resistor, vamos pensar da mesma forma da figura anterior, ó. A corrente elétrica saindo da fonte, percorrendo o circuito e passando por esta resistência, por este resistor. Voltando aqui então para a fonte. Como a gente acabou de ver, a corrente que sai da fonte é a que passa no resistor, porque eu só tenho um, tranquilos? Bem, portanto, a potência elétrica sobre o resistor é a corrente que está atravessando ele, vezes a diferença de potencial entre os seus terminais. Como os terminais do resistor são os mesmos da fonte, entra no que eu falei para vocês. A potência da fonte do resistor é a mesma, beleza? A questão aqui é o seguinte: e quando eu tiver um conjunto de resistores, uma associação, como vimos na videoaula anterior, uma associação em série, paralela ou mista, eu posso usar essa expressão? Pode, desde que você conheça a tensão que um daqueles resistores da associação está empregada ou a tensão equivalente ao circuito, ok? Vai depender de como a gente vai trabalhar. Agora, existem algumas expressões um pouquinho mais rápidas, que independe de fazermos vários cálculos matemáticos. Às vezes, com o dado da corrente ou o dado da tensão, a gente já sabe qual é a potência dissipada pelo resistor. Então, a gente só precisa lembrar disso aqui, ó. Sabendo que... Como é que a gente calcula uma resistência em um circuito? R, V sobre I. Ou, para quem está usando no lugar do V, o U, o famoso RUI. Beleza? Então, ó, a gente vai jogar uma equação dentro da outra. Ora, eu isolo o I para substituir lá, ora, eu isolo o V. Bem, eu isolando o I, nós ficaríamos com V sobre R. Ficando V sobre R, então teríamos uma potência sendo V quadrado sobre R. Ou, para quem lembra aí que o V é U, conhecida por. Tá aí, ó. Esta é a nossa equação. Agora, se isolarmos o V, nós temos R vezes I. Colocando aqui R vezes I, nós passamos a ter uma potência sendo I quadrado vezes R, o que a galera chama geralmente de π, não é isso? Bem, de maneira geral, tá aí. Ao invés de eu ter que ter por o meu dispositivo tanta corrente quanto a tensão para ver qual é a potência que ele dissipa, eu posso, conhecendo o resistor, usar ou uma ou outra, facilitando os nossos cálculos. Agora, note bem que uma é função da DDP e a outra é função da corrente. Então, para aquelas nossas associações, vão ficar fáceis trabalhar com elas. Sempre que eu tiver uma associação em paralelo, fica mais fácil pensarmos em usar essa, visto que no paralelo a DDP é uma constante. Agora, quando tivermos uma associação em série, podemos usar essa porque na série a corrente é que é constante. Bem, de maneira geral, esse é o nosso assunto físico para poder ser trabalhado. Mas e aí? Se eu tiver um determinado dispositivo com uma potência,
110 ou 220? Ou melhor, né? Porque já 110 não é mais padrão. 127 ou 220 volts? Qual deles gasta mais? Ou não? Vamos então fazer uma discussão sobre isso para fecharmos a aula? Vem galera, vamos lá então para a gente fechar com a ideia. E aí, hein? Uma tomada 127 ou a 220? Quem gasta mais? 127? É a 220? Nenhuma das duas? E aí, como é que a gente vai analisar isso? Primeiro eu trago uma curiosidade para vocês. Coloquei aqui a tomada nossa, do nosso padrão brasileiro, que é o seguinte, vocês já notaram que são 3 pinos. O pino do meio, ele é chamado de terra, que é o utilizado para o aterramento. Nós temos alguns equipamentos que trazem o terceiro pino, né? Os novos, é obrigatório este padrão, porém não adianta de nada ter o pino terra se não há o fio terra, o fio de aterramento na tomada. Muitas casas aí às vezes não trazem. Por quê? Há um gasto. E alguns eletricistas, não estou falando de engenheiros elétricos, mas alguns eletricistas acham que não há necessidade devido às condições ambientes ou à carga daquela distribuição, enfim. Alguns acabam não colocando. Até as pessoas mesmo não preferem por causa do gasto, que é um pouquinho maior. Agora, nós temos 2 outros pontos. O que são esses pontos? Isso, são os pontos em que vai passar corrente. Note, vou colocar este e vou chamá-lo de fase. Assim é denominado. Se este daqui nosso é fase e este daqui é o neutro, ou seja, não passa corrente elétrica nele, nós estamos falando de uma tomada 127. Compreendido isso? Não necessariamente que este é o fase e aquele é o neutro, depende de como, né, foi feita a instalação elétrica na sua casa. O importante é que um é fase e o outro é neutro. Fazendo isso, 127 volts. Agora ficou claro. E para ficar 220, nós não temos o neutro. Os dois tornam-se fase, sendo fase a nossa tomada 220 volts. Beleza? Tranquilos aqui? Bem, então nós vamos ter aqui as nossas 2 situações. Dentro de uma instalação elétrica, vocês sabem, aqui são correntes alternadas. Então elas não têm polaridade, porque elas não têm um único sentido. Lembram da aula de corrente? A corrente alternada, ela oscila o seu sentido 60 vezes por segundo, né? Bem, então a gente tem apenas uma coloração padrão para fiação. Eu vou usar a coloração padrão de positivos e negativos, tá? Mas não vou entrar no mérito quem é quem, só para ilustrar mesmo a figura. Então eu vou ligar a fase da minha tomada aqui e com a outra eu vou ligar o neutro na lateral. As lâmpadas a gente liga desta forma. Uma é um contato lateral, outra é na parte de baixo. É por isso que o soquete por dentro é metálico. Se vocês olharem o soquete, ele tem, né, uma soldinha assim, que é onde vai estar a conexão do fio. Então é sempre um embaixo ou em cima. Bem, vamos colocar aqui, ficou meio misturado, vou jogar para o lado de cá. Ó. Liguei aqui. Pronto. Nossas 2 lâmpadas estão funcionando. Bem, vamos prestar atenção ao seguinte. Sobre a lâmpada há sempre uma inscrição. Esta minha lâmpada é uma lâmpada de 127. Esta lâmpada tem que ser 220. O que é que acontece? Se eu ligar a 127 na tomada 220, ela então estoura. Quem já não queimou um aparelho aí, né? Tomou uns tabef da mãe. Você não pode ligar 127 em 220 volts. Há uma queima. Agora, o 220 no 127, não há queima, mas às vezes não há o funcionamento. Ele precisa de uma tensão maior para funcionar. Bem, então tá lá. Essas são as 2 inscrições que nós temos na parte superior da lâmpada. Assim como a sua potência. Vou dizer que essas 2 lâmpadas são de 60 watts. Quando eu ligar as 2, qual é a potência que elas vão dissipar? Liguei, a lâmpada então passa a brilhar, a emitir luz. Tranquilos? Se as 2 são 60 watts, as 2 vão emitir a mesma potência.
Então, pera lá, vamos pensar aqui comigo. A potência mesma, liguei, funcionou, as duas emitindo a mesma potência. Eu acabei de aprender que a energia elétrica é a potência do meu equipamento vezes o tempo. O gasto de energia é a potência vezes o tempo. Se a potência é a mesma e eu deixar as duas ligadas, o gasto de energia é o mesmo. Portanto, não faz diferença. Há um embate muito grande, vocês vão pesquisar aí na internet, vai ter gente que defende que gasta, tem gente que não, tem uns que fazem analogia 220 volts com 127 em termos de energia de queda, que eu não acho isso coerente, mas enfim, queda d'água, né, falando. A ideia geral é essa. Agora, por que eu prefiro 220 a 127? É no custo do material. A fiação para 220, ela passa a exigir fios menores, de bitola, né, de diâmetro mais fino, diferentemente da 127. E quanto mais grosso é o fio, mais caro ele é. Por isso que compensa financeiramente a instalação elétrica por 220 do que 127. Agora, em termos de consumo de energia, os equipamentos tendo a mesma potência gastarão a mesma energia. Lembrando que se eu quero saber qual é o custo final, eu só preciso multiplicar aquela energia elétrica consumida vezes o valor do quilowatt-hora. Bem, espero que tenha ficado clara essa nossa aula de hoje. Hoje, então, potência e energia. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, clique aí no botão de notificações, deixe seu joinha, o famoso like, e aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um forte abraço e um beijo no cérebro.